Então, verdades sobre a força mental, né? Vamos às verdades. Ter uma mente forte não significa ser durão. A pessoa que é grossa, que é estúpida, a pessoa que fala alto, a pessoa que está sempre de cara feia, que é marrenta, ela não tem força mental nenhuma. Muito pelo contrário. Quando é mentalmente forte, você não precisa se tornar um robô, nem parecer insensível, apenas agir de acordo com seus valores. Uma pessoa mentalmente forte, ela é o que é. Ponto. Ela não se esconde. E ela não fica se modificando para tentar agradar as pessoas. Ela é o que é. Ela tem consciência que, em alguns momentos na vida, ela precisa se adaptar às circunstâncias. Ela é inteligente. Toda pessoa inteligente, em determinados momentos da vida, tem que se adaptar a determinadas circunstâncias. Isso é um fato. Eu não gosto de andar em ônibus cheio. Meu carro enguiçou. A única coisa que me resta para eu chegar no meu compromisso é um ônibus cheio. Eu vou pegar o ônibus cheio. Ah, mas você gosta? Não gosto mais. Tem outra opção? Não tem outra opção. Só me resta esse ônibus cheio. Não tenho condições de pensar em mais nada nesse momento aqui. Não tem táxi passando, os Ubers eu já tentei, o que está passando agora aqui para me levar é o ônibus cheio, é nele que eu vou. Mas eu não gosto, mas é o que tem. Então, ter uma mente forte não significa ser intransigente. Tem pessoas que têm orgulho de dizer, né? Ah, eu sou assim, vou morrer assim. Quem quiser que goste de mim do jeito que eu sou. Então, eu tenho que te dizer o seguinte: você deve ser o que você é. Perfeito. Mas ser o que você é significa ser um ser pensante que evolui. Eu sou o que sou. E eu quero sempre estar na condição de ser um ser pensante que evolui. Eu não quero ficar estagnada na minha vida. De jeito nenhum. A força mental não exige que você ignore suas emoções. A pessoa que se reprime o tempo todo, que não consegue se expressar, falar como se sente. Para aumentar sua força mental, é necessário sufocar suas emoções. Em vez disso, trata-se de desenvolver uma percepção aguçada delas, de interpretá-las e entender como influenciam seus pensamentos e o seu comportamento. É se reconhecer. Uma das coisas fundamentais quando a gente está começando o processo terapêutico é você começar a entender quem você é. O primeiro pilar que eu trabalho é a identidade. Não tem como começar por outro. Como é que eu vou ajudar uma pessoa que não sabe quem ela mesma é? A maioria das pessoas, quando vem para o processo terapêutico, não sabem quem são. É interessante isso. Elas têm uma ideia de si mesmas que não é real. Por quê? Porque elas não têm consciência. E conforme a terapia vai avançando, e elas vão ganhando consciência, elas vão, então, descobrindo quem realmente elas são. E isso tem a ver com força mental. Pessoas mentalmente fortes buscam a consciência de quem são. Para ter uma mente forte, você não precisa tratar seu corpo como uma máquina. Ter força mental não significa levar seu corpo aos limites físicos apenas para provar a si mesmo que pode ignorar a dor. Trata-se de entender seus pensamentos e sentimentos a fim de determinar se você vai agir de acordo com eles ou não. Antigamente, quando eu tinha que ir a algum lugar, eu podia estar morrendo, mas eu ia. Agora não. Eu respeito o meu limite físico. Foi domingo. Domingo eu tinha compromisso na minha religião, mas eu estava com a minha perna direita muito inchada. Eu tive uma noite com muita dor e eu falei, vou repousar. E fiquei repousando em casa. Então, se antigamente eu ia com aquela perna inchada, me arrastando com dor, me enchia de analgésico e ia. Hoje em dia, eu não faço mais isso. Por quê? Para que que eu vou sacrificar o meu corpo físico a esse ponto? O que que eu vou ganhar com isso? É caso de vida ou morte? Não é. Se eu faltar esse compromisso aqui, alguma coisa muito grave vai acarretar para a minha vida? Não, então eu vou ficar em casa. Tá? E graças a esse repouso que eu fiz, hoje eu estou muito melhor. Então, nós precisamos, muitas vezes, ter essa consciência e ter sabedoria na hora de fazer as nossas escolhas.
Ter uma mente forte não significa você se basta. Não significa mesmo. Como as pessoas entendem errado isso, né? Tem gente que tem síndrome do líder, quer mandar em tudo o tempo todo, quer ser aquela pessoa que dá a palavra final em tudo, aquela pessoa que tem tudo sob seu controle, né? E ser mentalmente forte não é proclamar que você nunca vai precisar de ajuda de ninguém, nem de nenhum tipo de apoio. A autossuficiência é uma coisa maravilhosa, mas ninguém, de fato, é 100% autossuficiente, a despeito da sua conta bancária. A pessoa pode ser multimilionária, ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de pessoas para ela conseguir viver. Nós somos interdependentes, né? Todo mundo aqui hoje almoçou, né? Tem gente que está jantando, gente que vai jantar ainda. Para essa comida chegar na sua mesa, para você fazer essa comida na sua casa, você depende de um monte de gente que está trabalhando. Gente que plantou, gente que criou, gente que ajudou o gás a chegar na sua casa, gente que construiu o fogão, gente que fez a panela, sabe? E nós somos, sim, interdependentes um dos outros. Gente que está ali trabalhando para que você tenha energia elétrica para sua airfryer funcionar adequadamente. Então, esse negócio de que eu não preciso de ninguém para nada é conversa fiada. Admitir que você tem todas as respostas, pedir ajuda quando necessário e reconhecer que pode se beneficiar de um poder superior, que é a crença positiva. São sinais de que você deseja se tornar alguém mais forte. Nós não temos todas as respostas. E quando a gente não sabe tudo, a gente tem que pedir ajuda. Qual o problema nisso? É. Por exemplo, se meu carro. Uma vez eu estava na estrada e meu carro enguiçou. E eu liguei para um amigo do meu filho, que morava em Brasília. Ainda bem que o celular pegou. Falei com ele sobre o problema do carro, mostrei para ele o motor do carro, ele foi dando as orientações, eu fui fazendo o que ele pediu, o carro funcionou, eu fui embora. E eu podia estar parada na estrada se eu não tivesse tido a iniciativa de ligar e pedir ajuda. Porque eu não entendia nada, mas ele entendia tudo. Só pelo que eu falei, e quando ele viu a filmagem do motor do carro, ele já disse qual era o problema. E a gente conseguiu, então, chegar até um posto de gasolina onde a gente, então, sanou definitivamente o problema. A gente tem que entender isso. Né? Por exemplo, homem é muito resistente a pedir informação. Vocês já notaram isso? A gente está no carro com o marido, com o filho, né? Qualquer um. Aí, vou pedir informação. Não, eu preciso de informação. Tem aqui o GPS, aqui que vai pedir informação. Às vezes o GPS joga a gente dentro de favela, né? Cada lugar perigoso, então não custa nada. Amigo, vem cá. Pô, pede a informação. E reconhecer que você pode se beneficiar quando você tem uma visão positiva da vida, de você mesma, de você mesmo. Essa visão positiva de tudo que te cerca pode tornar você uma pessoa muito mais forte. Visão positiva não é ilusão, não é viver no mundo de Bob. É você ter consciência de quem você é e ter consciência de tudo de maravilhoso que você pode desfrutar nessa vida. Ter uma mente forte não tem a ver com pensar positivo. Era o que eu estava falando antes. Alimentar demais os pensamentos positivos pode ser tão prejudicial quanto alimentar demais os negativos. Ter força mental é pensar de forma realista e racional. Vocês já conheceram gente que tá tudo acabando de um lado do outro, o mundo está acabando, e a pessoa tá tudo bem. Mas daqui a pouco isso passa. E não passa, né? E também tem aquela pessoa que a situação nem é tão grave assim, a pessoa tá, e agora, o que que vai ser da minha vida? O que é isso? Por que agora o que vai ser da sua vida? O que está acontecendo aqui de tão grave? Não é nada tão grave, né? Desenvolver força mental não é correr atrás da felicidade. Isso é algo muito importante, porque a maioria das pessoas corre atrás de felicidade. E quando corre atrás da felicidade, elas caem numa pegadinha que é a seguinte: elas acham que quando elas conseguirem alguma coisa, elas vão ser felizes. E isso não é verdade. Felicidade não funciona dessa maneira. Ter uma força mental maior o ajudará a ficar mais consciente com a vida, mas não se trata de acordar todos os dias
se forçando a se sentir feliz. Eliane, tem dias que você não está muito legal? Lógico que tem. Só que eu tenho treinamento mental, né? Então, eu corro para a minha declaração de poder, para os meus exercícios de gratidão, para o meu quadro da vida extraordinária, eu corro para o meu ritual do acordar, eu faço as minhas declarações, eu boto os meus pés na grama ou na água do mar, entende? Eu tomo sol, eu faço o que eu preciso fazer e rapidamente eu saio daquilo, mesmo quando eu estou passando por situações difíceis. Eu não fico parada, eu não sou vítima de circunstâncias. Mas para que eu não seja vítima das circunstâncias, eu preciso rapidamente identificar o meu estado emocional. Desenvolver força mental não é correr atrás da felicidade. Em vez disso, o importante é tomar decisões que o ajudarão a alcançar seu pleno potencial. Você pode escolher se sentir feliz agora, apesar de. E existem pessoas que, por melhor que elas sejam, na saúde, na prosperidade, nas amizades, no casamento, nos filhos, está sempre reclamando. Está sempre vendo o lado ruim de tudo. E isso é ausência plena de força mental. Então, a verdade sobre força mental. Força mental não é a última moda da psicologia, né? Tem gente, a gente está em 2025, tem gente que acha que isso é de agora. E não é. Assim como o mundo da boa forma está cheio de dietas da moda e tendências de academias, o mundo da psicologia frequentemente é tomado por ideias fugazes sobre como se tornar o melhor que você pode ser. Força mental não é uma moda, não é a receitinha de bolo, não é faça isso ou faça aquilo, não é isso. O campo da psicologia vem ajudando as pessoas a mudarem seu modo de pensar e de se comportar desde 1960. O que eu estou fazendo aqui agora durante essa aula? Estou confrontando você, estou te passando algumas informações, fazendo algumas perguntas, para que você, por si mesmo, possa pensar e chegar às suas conclusões. O que uma pessoa precisa mudar para desenvolver mais força mental é completamente diferente do que a outra precisa mudar para poder desenvolver força mental. Então, não é uma receita. O que eu estou te convidando aqui é presta atenção nas suas emoções. Presta atenção na escolha que você faz com relação aos seus sentimentos. Presta atenção. Presta atenção no comportamento que você anda tendo diante da vida. E qual é a vida que você tem aí hoje? Porque é fruto disso. Força mental não é sinônimo de saúde mental, né? As pessoas também confundem muito isso. A indústria dos cuidados da saúde fala com frequência em termos de saúde mental versus doenças ou doença mental. Mas a força mental é algo diferente. Da mesma forma que as pessoas podem ser fisicamente fortes e ainda assim ter uma doença física como diabetes, você pode ter uma mente forte, mesmo que sofra de ansiedade, depressão ou algum outro problema de saúde mental. A presença de uma doença mental não significa que você está destinado a ter maus hábitos. Você ainda pode escolher ter hábitos saudáveis. Talvez isso exija mais trabalho, foco e esforço, mas é completamente possível. O que impede uma pessoa que tem uma doença mental de não ter uma boa qualidade de vida é ela mesma, ou a crença das pessoas que estão ao redor dela, que muitas vezes estão ali o tempo todo para dizer que ela não consegue, que ela não pode, que não adianta, que não tem jeito. Aí realmente é muito complicado.